Band Entrevista. Oferecimento... Se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol. Muito bem, estamos aqui para mais um Band Entrevista e nesse sábado vou conversar com o Luciano Brito. O Luciano Brito, que é meu amigo, tem uma carreira política fantástica. Política e também na segurança pública, né? Tudo bem? Tudo bom, Carlos. Uma satisfação aqui estar falando com você e com a tua audiência. Estamos aí para mais um dia falar sobre mobilidade urbana, também segurança e administração pública. Mas primeiro também falar quem que é o Luciano Brito. Luciano Brito nasceu em Maringá. Isso, maringaense, né? Toda a minha vida cresci ali na Vila Operária. Meu pai comprou o terreno da Companhia Melhorense Norte do Paraná, família antiga aqui em Maringá desde a década de 60. E nós estamos acompanhando, né, toda a trajetória do trânsito, da mobilidade, das várias administrações que se passaram. E também como policial há 30 anos que sou policial penal, passei ali, fui diretor da Penitenciária Estadual de Maringá, fui chefe fundador do setor de operações especiais que eu trouxe para Maringá e sou um dos fundadores no Paraná, que completa 10 anos, que acabou com as rebeliões no Paraná, os motins, tudo aquelas notícias ruins que a gente via. Reduziu também o número de fugas. Como diretor regional, fui o primeiro diretor regional da Polícia Penal. Foi um projeto que nós idealizamos, propomos à então governadora Cida Borghetti e ela criou 7 regiões da Polícia Penal no Paraná. E eu fui o primeiro desses regionais que nós tínhamos ali na Polícia Penal. E eu cheguei a comandar quase 1000 funcionários, que era uma região muito grande, porque agregava e juntava a região de Maringá e de Umuarama e Cruzeiro do Oeste. Praticamente assumi com quase 70 cadeias e reduzimos esse número de cadeias, com muitas fugas também, conseguimos implantar 2 penitenciárias, a de Campo Mourão e Guaíra. Então, um trabalho grande que nós fizemos ali. E na segurança pública, a gente também, por quase 20 anos, ali acompanhando os trabalhos do Conselho de Segurança, nosso coronel Antônio Tadeu Rodrigues, com quem eu trabalhei 12 anos diretamente, saudosa memória, ali no Conselho de Segurança. Genial, né? Genial. E nos conselhos de segurança... Nossa, como que faz falta ele, né? Muita falta. Ele dava dura no governador, rapaz. Exatamente. Eu lembro que faltava policial e ele era presidente do Conseg. Do Conseg. E o Beto Richa, governador, ele foi lá e puxou a orelha do Beto Richa em público. E aí já veio mais polícia para Maringá, quer dizer, precisa disso. Sempre lutando, precisamos, né? E quando vem de uma pessoa que tem um trabalho voluntário, experiente, ex-comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, diretor da penitenciária, foi coronel da Polícia Militar, então tem bagagem, né, para estar falando, uma pessoa da área. Então eu tive essa escola, né, juntamente com o meu... Mas antes da escola, toda essa escola, você cresceu pelas ruas de Maringá? Cresci pelas ruas de Maringá. Quando você começou, você está falando década de 60, onde você morava, já tinha asfalto ou não? Não, eu então você pisou no barro. Não sou tão velho assim, mas eu nasci na década de 70, né? Tô indo para 50 Seu pai veio anos. na época da década de 60. Isso, né? E aí, mas lá não tinha asfalto, ali na esquina do Colégio João 23, Travessa Barroso. Então eu cresci, acompanhei, eu lembro da circular que passava lá, 103, depois virou 335. Não dava para mensurar Maringá como é hoje, né? Como criança, você sempre tem aquela memória de que parecia que as coisas eram muito maiores do que realmente são, né? E eu cresci ali acompanhando os vários prefeitos. Sempre estudou no colégio público? A maior parte, minha mãe professora, deu aula no colégio, hoje colégio militar, mas era o colégio João 23, também Anita Garibaldi, né, os mais antigos de Maringá vão se lembrar. O meu pai foi sargento da Rádio Patrulha em Maringá, foi comandante da Rádio Patrulha. A Rádio Patrulha era o Fusquinha, né? Exatamente. Ali no Centro Esportivo da Vila Operária tinha um módulo móvel, ele foi o primeiro sargento ali daquele trabalho, depois ali na Praça Raposo Tavares. Então eu acompanhei o estímulo da mãe para estudar e o estímulo do pai como policial, acabei indo para a carreira policial. Mas você é um estudioso, né? Sim, eu, graças a Deus, pelo estímulo, a gente gosta de estudar, eu tenho 4 graduações e estou estudando, estou sempre aprendendo. 4, quais são? Eu sou formado em gestão pública, sou formado em processamento de dados, sou formado em educação física pela UEM e é muito interessante que todos esses estudos, essas formações que eu tive, eu sou formado em teologia. E eu tenho também o que concluiu o curso de Direito. Você está também cursando? Eu tranquei, mas eu vou retomar ele. Parou com quanto tempo? Parei no 2º, então vamos à luta aí para O direito tem que ler muito, né? Eu gosto muito. Na verdade, a prática do direito, ao longo da minha carreira, eu fiz ela. Então, na verdade, eu preciso formalizar aquele conhecimento ao longo da prática.
né, da gestão pública ligada ao direito como operador que era, como policial. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz o primeiro concurso interno para diretor, em 2010, nós tínhamos lá 5 fases. E na primeira fase, eu lembro da unidade que eu trabalhava, 37 colegas fizeram, colegas que eram formados em direito, alguns fazendo escola de magistratura, concurseiros, né, a gente brinca, e eu fui o único que passou na primeira fase. E 70% da prova era direito. Então, assim, o estudo, ele tem isso, né? A graduação, ela vem te ajudar, mas você tem que se dedicar. E todo esse trabalho, Carlos, também me levou para a política, o trabalho voluntário na igreja. Vamos chegar lá, peraí. Né? Vamos contar a história do Brito, sabe por quê? Porque você está numa pasta que todos nós hoje vivemos, né, que é mobilidade, né? Nós andamos todos os dias pelas ruas de Maringá. Então as pessoas querem conhecer quem é o Luciano Brito, que foi vereador, que entrou na política, mas que é um baita pai de família, que vai para a igreja todo final de semana. Você casou com uma maringaense também? Maringaense também, maringaense, foi batizada pelo arcebispo Dom Jaime Luiz Coelho, ali também na Vila Operária, família tradicional, italiana, né? Como é o nome dela? A Ecleia, mando um beijão para ela, a Giovana e a Isabela são as minhas 2 filhas. Você tem 2 filhas. Uma está cursando o curso de Direito, o sonho dela é ser juíza, e a Isabela está fazendo o 3º ano, o sonho é ser arquiteta. Casou em Maringá mesmo? Casei em Maringá em 2001 e estamos aí. A gente precisa da família, né, Carlos? A família é tudo, né? Então, por que você fez teologia assim? A teologia foi por conta da igreja, logicamente. Eu sou da Assembleia de Deus, sou a 3ª geração de assembleano e a gente ama a Bíblia, né? Então eu gosto de estudar a língua, o hebraico, o grego, e você vai se aprofundando naquilo, é aquilo que dá sentido à vida, né? Então é a base para a gente querer servir. Ela também é evangélica. Depois ela se tornou evangélica, ela teve um milagre na vida dela, né? Minha esposa foi diagnosticada com uma doença na garganta, que poderia levar ela a se tornar muda e surda, e Deus operou um milagre na vida dela, e aí a partir desse momento aí, com 5 para 6 anos de idade, ela se converteu, e hoje a gente usa esse termo, né? Na verdade, veio para a igreja, e aí ela tem atuado num trabalho que é muito caro para nós que fazemos como voluntários, né? Um trabalho com crianças e adolescentes. E a Assembleia? Sei que não tem nada a ver, mas a Assembleia, da nossa entrevista, a Assembleia foi um trabalho bonito com as crianças, né? Tem o espaço das crianças no domingo, que a criança fica aprendendo a ser da comunidade. A Assembleia é mais rígida um pouco, né? Esse trabalho é importante, porque a criança, ela precisa ser protegida. Então, a proteção integral da criança, ela passa desde a questão do alimento, da proteção física, psicológica, e quando ela tem um ambiente acolhedor, muitas vezes as crianças, existe um escritor que diz que nós vivemos a geração dos abandonados, porque todos os que são pais e mães, eles trabalham o dia inteiro, né? Então nós temos aí a escola integral, a escola de jornada estendida do poder público, mas nada substitui aquela necessidade de afetividade que a criança tem naquele período de desenvolvimento, desde a primeira infância. E as igrejas, não somente a evangélica como a católica, têm um trabalho voltado para esse público, né? Desde da catequese, nas igrejas evangélicas, a escola dominical, as igrejas que guardam o sábado, a escola sabatina. Então, esse trabalho vai colaborando com a família, né? Porque ali você tem um ensino de valores. Como é importante a igreja na vida das pessoas, né? Com certeza. Isso vai resultar até no que nós vamos falar aqui, né? Que é a mobilidade urbana. Vamos aproveitar e mandar, senão fica até bravo. Pastor da Assembleia de Deus, o pastor Enos Rodolfo, lá de Paysandu, um abraço. E o Hamilton Júnior, que tem um quadro aqui no programa, que é o presidente da Ordem dos Pastores lá de Paysandu também. Já que você está mandando um abraço, tem que mandar um abraço para o pastor Leones, presidente da OPEM, pastor Robson, que é o vice-presidente lá com o pastor Enos, que é o meu irmão, e também o pastor Antônio, que é o presidente da Assembleia de Deus de Maringá. Você puxa minha orelha, você não lembrou de mim lá. Ô, Brito, o que te levou para a política? Justamente o trabalho... Você se preparou muito, né? Eu nunca pensei em me candidatar. Você não se preparou para ser político? Não. Uma coisa que foi levando a outra, eu fui militante da UMES, em Maringá, como estudante secundarista, Grêmio Estudantil na escola.
E eu fui fazendo trabalho com jovens, com adolescentes na igreja. Sério? Dentro Fui dentro da Assembleia? Fui fazendo projeto de assistência social. Eu tinha um projeto que eu coordenei por quase 5 anos, que é o Mão Amiga. E a gente fornecia todos os sábados sopão ali para o pessoal do Santa Felicidade, do Ebenezer, onde foi reurbanizado e virou o conjunto Santa Clara, aquela região lá, e também o Santa Felicidade que foi reurbanizado. Mas eu fiz naquela época que era difícil. Jogo bruto ali, né? E todos os sábados nós íamos E refletir lá. em toda a região, né? Isso, e esse projeto eu também fazia em Sarandi, onde é hoje a Rua Universal, lá em Sarandi, lá no fundo. Então eu fazia esse trabalho com muita alegria, e aí as pessoas na igreja ficavam me desafiando, você tem que sair candidato, você tem que sair candidato, e eu sempre fui ajudando aqueles que eram da igreja e que se colocavam o nome para disputar. Agora, o que me chocou foi que eu participei e me levou para a política, mesmo partidária, foi que eu fui para um evento, uma Conferência Nacional da Juventude em Brasília em 2006, e aí eu vi que realmente você tem que se enganjar. Se você quer que uma ação ela se torne realidade, passa pela política pública, que passa por uma lei, que passa por uma opção política, e não tem como se avançar se você não participar. Eu vejo que as pessoas falam que não gostam da política, mas tudo é política. Tudo Tudo na vida é política, desde o trânsito, que nós vamos falar no segundo bloco, como tudo na vida é política. Da igreja tem política, porque tem a eleição de pastor, de diácono. Exatamente. Lá na igreja católica tem política, no colégio tem política, tudo gera através da política. Exatamente, né? Porque na verdade... Política pública, republicana, política pública séria, transparente, né? Por quê? Porque você, como político, você deve servir a comunidade. Hoje eu estou aqui com o meu carro particular, eu tenho à disposição um carro da prefeitura. Então são maneiras de você ver. Você pode se locupletar e utilizar de todos os recursos para fazer gastos desnecessários, ou você pode ter uma consciência que não existe o dinheiro é nosso. O dinheiro fala-se que é público, mas os recursos eles são limitados. E a gente tem que ser... O dinheiro é nosso, né? Então, se você tem pessoas mal intencionadas na política, elas vão usar os recursos em benefício próprio, vão fazer o descaminho, não vão ser pessoas prestando conta, como aqui, né? Nós estamos dialogando e sempre estamos prestando conta, elas vão achar que elas podem trabalhar de forma personalística e casuística. Quando você tem uma experiência política, você ouve a comunidade. E é isso que nós precisamos, ouvir a comunidade. As melhores ideias estão com a comunidade. É claro que a pessoa simples, ela às vezes tem uma ideia que ela confronta com uma questão legal, com uma questão técnica, mas eu digo que sempre as necessidades do bairro, as necessidades da cidade estão na comunidade. Quanto mais a gente ouvir e quanto mais a gente estar em contato com a comunidade, nós vamos ser mais demandados, mais cobrados, e nesse trabalho nós vamos poder também ir intervir. Nós vamos resolver todos os problemas. Não podemos, como os nossos pais falavam, né? Não podemos vender fumaça, promessas vazias e prometer tudo, mas nós temos que ouvir, temos obrigação de ouvir e prestar conta daquilo que a gente fez. E isso passa o quê? Pela política. Então você elege um prefeito, elege um vereador, elege um deputado, e quanto mais eles estiverem ouvindo a comunidade, mais benefício traremos para a nossa população. Você foi vereador? Fui vereador de 2013 a 2016. Na primeira eleição que eu perdi a eleição por 3 votos. Aí é doido, hein? Aí depois eu fiz 1.548 votos, mas perdi por 3 votos. Depois eu disputei novamente, fiz 2.050 votos, fui eleito. E depois fui para a reeleição e acabei não sendo eleito, mesmo tendo feito 2.600 votos, sendo o 9º mais votado, estaria eleito em todas as coligações, menos na que eu estava. Então, quem é vereador disputou, e você sabe muito bem disso. Uma das coisas que eu gostaria que mudasse na política. Os mais votados são os vereadores, não por coligação partidária e tal. E outra coisa que eu sonho é acabar os partidos políticos, tudo pelo CPF do cidadão. Ser independente, né? Independente. É uma coisa interessante, que é aquela candidatura majoritária, né? E aí eu fui, como vereador, eu fui presidente da Comissão de Ciclovias. Eu nunca imaginei que eu seria o secretário de mobilidade. Mas você é muito preparado para isso. Convite. Obrigado. Você militou na vida militar há quantos anos? Na Polícia Penal,
Quase 30 anos. Vai completar 30 anos Mas agora. sempre teve ligado assim. Sempre ouvindo ali o CONSEG, o Conselho de CODEM, Segurança. sempre atento, né? Esse ambiente comunitário, o Conselho de Segurança, o Conselho de Política sobre Drogas, essa atuação, eu fui presidente da Comissão de Segurança, quando eu fui vereador, eu fui o presidente da Comissão de Ciclovia, eu fui o presidente da CPI do Transporte Coletivo, ou seja, aí você começa a ver como que as coisas encaminham, esse convite desafiador do nosso prefeito Silvio Barros e do nosso deputado federal, nosso líder Ricardo Barros, e também do deputado estadual Jacovós, nesse convite que nós aceitamos, né? Aí a gente vê que toda essa trajetória acaba, de uma certa forma, ajudando. Porque, por exemplo, quando fui presidente da Comissão de Ciclovias, eu fui o autor da lei que permitiu a interdição do Parque do Ingá aos domingos para que tivéssemos ali ações de lazer e recreação. Que legal ficou aquilo lá, né? No começo, havia muita resistência. Mas hoje, se você falar que vai tirar aquilo ali, a própria comunidade vai se insurgir contra. Então, esse é o nosso desafio, que nós vamos falar aqui com certeza, né? Falaremos aqui, de você ver lá na frente. Às vezes, a comunidade nem está entendendo o que você está fazendo, mas você está trazendo uma boa prática que já é feita, talvez, há muitos anos. E aquela ideia, nós não inventamos nada, nós temos que estar atento e aprendendo. E nós aprendemos com a Avenida Paulista. Poxa, se a Avenida Paulista foi interditada para que aos domingos as pessoas estejam ali com as suas famílias para o lazer e recreação, por que não termos isso em Maringá? E por que não ser o Parque do Ingá? Então, são ações como essa. E daquela comissão de ciclovia, nós tivemos ouvindo os especialistas, os ativistas, né, da bike, nós tivemos muitas leis e muitas ações como as ciclovias que vieram a posteriori. O Pupim fez aquela ciclovia que nós vamos revitalizar ali na Avenida Brasil, que é uma das mais deterioradas, porque ele fez, e aí depois não foi revitalizada, que é uma outra ação que nós podemos falar aqui. Mas, assim, todas essas experiências como vereador, elas acabaram me ajudando agora também, porque a gente tem essa memória, né? Eu acho que você vai muito bem, porque você conversa com a comunidade. Porque, assim, o secretário que fica longe da comunidade não sabe dos problemas reais. Então, como você está próximo da comunidade, vai ficar mais fácil. Você falou de 3 líderes políticos, né? 3 caras diferentes. O Silvio tem um jeito professor, né? É um professor, é o nosso professor. Jeito diferente de fazer. O Ricardo, trator, vai atropelando tudo, que é um gigante. Para mim, o Ricardo é um dos maiores do Brasil. Com certeza. E o Jacovós, um cara que surpreendeu também na política, que também é um... E também é resolutivo. É resolutivo. Dá, não dá? Como se diz, né? O Ricardo é política de resultado e o Jacovós sem conversa fiada, né? Então eu gosto também, porque eu também sou acelerado e a gente acredita que nós estamos lá para resolver, nós não estamos lá para atrapalhar o cidadão. Nós temos que servir a comunidade realmente. Então, quando ela traz um problema, muitas vezes eu dou um exemplo. Às vezes a pessoa vai pedir um semáforo ou um radar e realmente, tecnicamente, não é possível. Mas o que nós queremos? Nós queremos conscientizar a população para reduzir a velocidade. Podemos colocar um sensor de velocidade. Então, você não pode simplesmente falar um não. Então, ouvindo os vereadores, nossa Câmara de Vereadores que tem nos ajudado, a gente sempre precisa fazer menção nesse trabalho maravilhoso que o vereador faz, as reclamações no 56, vamos abrir um canal também, estamos em tratativas para abrir um canal na própria Secretaria de Mobilidade para ouvir a população. Agora, claro, sempre aberto como pessoa. Minha rede social é aberta e lá eu recebo muita reclamação. Hoje eu já passei por... Celular é o mesmo, pode ligar? Celular é o mesmo, toda a minha vida, desde que então todo mundo sabe, eu divulgo na minha rede social, porque a partir do momento que você quer servir a comunidade, não existe essa privacidade, então é sábado, domingo, feriado, os colegas mandam para mim, olha, domingo agora sábado, o colega falou, olha, eu tenho o semáforo na Paraná está intermitente, já acionamos a nossa equipe, ele foi lá e resolveu. Então, não vou trabalhar no sábado, no domingo, no feriado. A comunidade quer que o problema seja resolvido. Então, você tem que estar atento. É claro que a gente, às vezes, não pode atender. Por exemplo, se alguém me ligar agora, eu não vou poder atender. Mas eu saindo da entrevista, mas eu tenho a obrigação de retornar, ouvir, dar uma prestação de contas para ele. Esse é o nosso trabalho. Às vezes, é como um líder que nós falamos aqui, Ricardo Barros, né, o prefeito Silvio Barros,
também diz isso. Um não tem que ser dado com educação e um não bem dado também é uma resposta, né? O que a gente não pode é ficar vendendo fumaça e enrolando com conversa fiada, como o Jacovós também que a gente falou, né? É isso aí. Os prefeitos de Silvio Barros e nós não temos o compromisso com o erro. Então, nós não podemos ter medo de tentar, de fazer, principalmente quando a gente mexe no trânsito e na mobilidade urbana. Então, os projetos inovadores, nós não temos compromisso com o erro. Se eventualmente fizermos alguma coisa que fizemos no intuito de agradar, de ajudar, de melhorar, e se os dados se mostrarem que aquela não foi uma medida efetiva, por que não voltar? O que não podemos é ficarmos parados diante de um problema sem propor soluções ao prefeito Silvio Barros, e é para isso que nós estamos lá. Ele nos desafiou para implementar os projetos, trazermos ideias, ouvindo a comunidade, os técnicos, os especialistas, a nossa equipe de engenheiros, os nossos servidores da CEMOB, que tem feito um trabalho maravilhoso. Um abraço a todo o nosso time da CEMOB, né? Mas também das outras secretarias. Por quê? Esse que é o grande problema. É a integração das secretarias. Vou pedir licença para você para o intervalo comercial. Estouramos até um pouquinho, né, Pete? Mas já voltamos com o segundo bloco no nosso Band Entrevista nesse sábado. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil virou o começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol. Muito bem, voltamos para o nosso segundo bloco do nosso Band Entrevista. E agora vamos falar de transformação, de mudança de trânsito, secretário. Mudanças e projetos. Nildo Ribeiro, tem alguma coisa? A Nildo Ribeiro é uma via que tem ainda aumentou bastante o fluxo desde a sua duplicação e prolongamento. Nós temos que terminar ali o viaduto, né, para poder fazer ali a união ali, continuar essa 4323? obra. Isso, continuar ali e fazermos isso. Isso está numa obra estratégica, assim como o Contorno Sul é uma obra estratégica, né? O governo do estado liberando recursos e o prefeito Silvio Barros, toda a nossa equipe, CEURB, CEOP, CEMOB e PLAN. Você falou do Contorno Sul, com a concretagem, né? Vai ser concreto, né? Vai aumentar as pistas ou mantém a mesma? O projeto, nós temos várias alternativas que estão sendo estudadas por conta das linhas de transmissão. A complexidade dessa obra é muito grande, por conta dessas torres de transmissão, que não depende só do município, né? Dependemos do Ministério das Minas e Energias, das concessionárias. Então, é um trabalho que está sendo feito a muitas mãos com os engenheiros para dar a melhor solução para que esse projeto saia. Então, nós estamos numa força-tarefa, uma determinação do prefeito Silvio Barros, nessa articulação do nosso governador, que gentilmente tem até o governador Ratinho Júnior, né? Já liberou os recursos. Então, nós precisamos dar essa resposta ao deputado federal Ricardo Barros atuando fortemente em Brasília para que essas amarras e o projeto saia. Falando em Ricardo Barros e Brasília, eu vi que o Depola anunciaram que vai ter mudança no viaduto de Sarandi ali, na entrada. Exatamente. Quais são? O Contorno Sul e ali a BR, né, que é a Colombo, ela é um dos gargalos nossos. Então, vai passar direto, a ideia é fazermos ali um viaduto grande que venha atender passando por cima esse trânsito que passa por ali e o urbano passando por baixo enquanto a gente tem esse trânsito ali. É uma obra de engenharia, uma obra interessante e é necessária, né? Mas nós também vamos tentar fazermos ali, estamos com alguns projetos para, enquanto não sai o viaduto, a gente fazer essa interferência. Prefeito Silvio Barros, De Paula e as secretarias dos municípios, a nossa Secretaria de Assuntos Metropolitanos, atuando para poder melhorar aquele ponto também. Problema sério, transporte coletivo. Começamos uma bilhetagem agora, praticamente muitas filas que o maringaense via ali no terminal, mas 80% dessas pessoas que ficam na fila é para pegar informações, são pessoas que têm maior dificuldade de entendimento. Essa bilhetagem, nós vamos exportar esses dados, estamos finalizando o estudo técnico para contratarmos uma empresa para fazermos a gestão. Com os dados que nós vamos pegar ali, nós vamos conseguir fazer um mapeamento e uma intervenção grande, criando um centro de supervisão do transporte coletivo para melhorar
muito o nosso transporte coletivo, fazendo as integrações com as bicicletas compartilhadas, os patinetes nos fundos dos bairros, no centro, para que tenhamos aí mais opções para o maringaense e o maringaense ter um transporte coletivo de qualidade. 80% da frota está renovada em 24 meses, 100% com câmeras de segurança, 100% com Wi-Fi e nós vamos melhorar ainda mais os nossos abrigos também. São várias ações de transporte coletivo para melhorar esse serviço que é importante para a mobilidade urbana. Claro. Eu vi o Silvio Barros também na MUSEP falando de uma integração, pensando em região metropolitana, um terminal regional. Isso pode acontecer? Restabelecemos a segurança ali emergencial na rodoviária, vamos fazer algumas intervenções ali na rodoviária para melhorar, porque os ônibus metropolitanos eles acabam chegando ali na rodoviária. Então nós queremos pensarmos nessa integração dos vários modais. Então, vou dar um exemplo para o nosso telespectador entender. A rodoviária, por exemplo, se você quiser usar uma bicicleta, você não pode. O nosso estacionamento está subaproveitado. Vamos fazer uma melhoria no nosso estacionamento, porque você vem de ônibus, pega o seu próprio carro e sai com ele. Você vem de ônibus, você chega ali e tem um bicicletário. Você pode deixar sua bicicleta e continuar a sua jornada. O estacionamento está funcionando já? Está funcionando, mas nós vamos fazer uma melhoria nele, com câmeras, como se você estivesse entrando num shopping, né? Então você precisa ter esse aparato, talvez fazendo uma concessão, estamos estudando vários modelos, o prefeito Silvio Barros determinando que a gente faça melhorias nesse sentido também. Hoje temos alguns gargalos que dá um pouco de preocupação. Nunca pensei em falar que Maringá ia ter filas de carro, né? O grande problema do congestionamento, só para nossa reflexão, Carlos. Onde tem congestionamento? Quais são os problemas de Maringá? Nós temos esse congestionamento, nós pegamos esses dados hoje no Waze for Cities, uma tecnologia que nós temos, além das contagens que temos nos radares de avanço de sinal, mas nós temos um gargalo na Mandacaru 19, estamos com alguns projetos para aprovação do nosso prefeito para poder fazer a intervenção. Nós temos na Avenida São Paulo, nós temos também na Avenida Pedro Táxi, nós temos a própria Gastão, ali com a Guaiapó, naquele trecho ali que cruza a Colombo e também do trevo ali da NPR na Centenário, a própria Nildo Ribeiro e no trânsito de Maringá, Sarandi, precisamos pensar mais alternativas para transpor tanto ao norte, indo para o lado do Requião, em direção a Sarandi, quanto ao sul aqui, ali na região de São Silvestre. Precisamos colocar isso na planilha, obras estratégicas, para que nos próximos anos tenhamos essa intervenção. Mas nós estamos com a identificação desses trechos e vamos fazer várias alternativas, desde a onda verde, que nós temos 3, vamos aumentar consideravelmente as ondas verdes em Maringá, para que você pegue o sinal verde e você faça com que o trânsito flua. Se você andar, por exemplo, a 50 por hora, você consegue fluir. Exatamente. E isso nós queremos fazer e é tecnologia. Vamos fazer com inteligência artificial, com o nosso projeto de engenharia, com as ferramentas que nós vamos ter, fazer com que elas trabalhem para nós e nos dê essas opções para fazermos a intervenção. Se a intervenção que foi feita, ela não surtiu o efeito desejado, nós vamos fazer. Vamos ampliar a proibição de forma gradativa, conversando, dialogando, mas a interdição de faixas de estacionamento dessas vias arteriais e colaterais também, se for necessário, para que tenhamos uma fluidez no horário de trânsito. Pode liberar, por exemplo, estacionar a tal hora e tal hora não Exatamente, pode mais. Fora do horário comercial, não vamos prejudicar o comerciante, é depois das 17 ou depois das 18 e fazer com que esse trânsito flui para que você fique o menor tempo possível no trânsito. Aumentando as artérias daí, né? Exatamente. Isso é bom. Engraçado, pequenas atitudes faz a mudança. Você falou ali no viaduto saindo lá pro Big, lá em cima, lá, que é o antigo Big, né? Eu morava ali, aí, não sei se viu que tem uma entradinha antes. Exatamente. Ali foi uma ideia minha. Que eu morava naquele bairro e falava, por que não libera ali? Porque o cara tem que ficar esperando. Então, por que ele tinha que ser um pouquinho mais aberto para o cara já entrar? Quer dizer, pequenas mudanças mudam a vida de uma comunidade, né? Exatamente. E você que usa o transporte, passe a sua ideia. Porque a cidade é muito grande. E aí, no que tange ao congestionamento, vou dar um dado. A melhor cidade de mobilidade urbana do mundo é Copenhague, na Holanda. Qual que é a proporção de carro? A cada 10 pessoas, 2 usam o carro como meio de transporte. Em Maringá é o contrário. A cada 10, 8 usam o carro como veículo. Porque o nosso transporte coletivo ainda é caro. E o que acontece? E esse desafio, como você vai resolver? E o que acontece? Já respondo. E o que acontece?
Em Copenhague, mesmo com essa proporção, nós temos congestionamento. Então, o que nós temos que fazer? Criar os meios alternativos de transporte, como você bem alertou. Como eu vou usar um transporte coletivo que é caro e que a qualidade deixa de desejar? Como? Nós estamos, então, fazendo a aquisição da tecnologia, porque 4 fiscais fazendo a fiscalização de 250 ônibus que rodam diariamente em Maringá, sem falar dos outros 50 da região metropolitana, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E maringaense, ele quer solução rápida, com painéis de LED, comunicando no terminal o horário, no celular dele, aplicativo, com QR Code, é tecnologia. Aí você vai se sentir acolhido por um transporte coletivo que flui, que chega no horário, que chega mais perto da tua casa, do teu trabalho, e é isso que nós queremos. Com essa tecnologia, com essa prestação de serviço, você vai chegar à conclusão que, poxa, eu tenho outros meios, e a gente tentar de sairmos de cada 8 maringaenses, de cada 10 que usa o carro, talvez para 5, 6, 7, vamos ainda ter os congestionamentos, mas a nossa meta é irmos trabalhando para diminuir, porque você tem que ter o tempo para a família. É isso aí. Secretário, obrigado. Acabamos a nossa entrevista, que o Espírito Santo de Deus seja a luz da sua vida aí. Amém. Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe Maringá, Deus abençoe o Brasil. E a você que está em casa, que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. Fique agora com o Jornal da Band. Band Entrevista. Oferecimento. Se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol.